Agora, pessoal, interface do RStudio. Vamos falar então o que significa cada um daqueles quadrantes que a gente viu quando eu abri o RLE. Cada um deles tem uma função bem específica e no caso do RStudio foram feitos para facilitar a vida, né? Você pode modificar cada um deles, mas eu sempre uso os quatro dessa maneira. E o que são cada um, né? Então, eu vou mostrar diretamente no programa que fica melhor. Eu vou abrir aqui esse RScript. Então podem ver, são quatro partes aqui. Esse arquivo foi aquele arquivo que eu criei, né, anteriormente, um arquivo de script. E nele é onde você vai digitar os seus códigos. É como se fosse um caderno. Você pode digitar o que quiser aqui, que o R não vai ler. Ele vai ler se você enviar isso para o console. Então, por exemplo, tá aqui para baixo. Deixa eu limpar isso daqui, tem muita informação. Então, ó, eu digitei alguma coisa, o R não fez nada, mas se eu der Ctrl Enter, ele vai jogar essa linha para o console e me mostrar o resultado. Então, no console é onde ele lê aquilo que você digitou. Então, eu poderia digitar diretamente no console. Vai acontecer a mesma coisa. Então, é só se eu digitar no console e apertar Enter, ele vai ler aquilo. No caso, a gente usa essa primeira parte aqui, essa espécie de caderno, porque aqui vai ficar salvo as minhas análises. Então eu digito tudo aqui, vou modificando com o tempo, vou colocando meus dados, fazendo alguma coisa, alterando, e vai ficar salvo aqui cada linha de código, e depois eu vou rodando elas, e elas vão sendo jogadas no console, e o console lê elas de fato. E podem reparar que no console tem esse símbolo aqui, que é o símbolo seguinte. O que eu devo fazer? No caso aqui, ó, aqui embaixo, ele está com esse símbolo aqui e não tem nada digitado, então ele está esperando você colocar alguma coisa no console. Então se eu, por exemplo, tivesse colocado com o parênteses aberto, ele vai ler a primeira linha de código, vai ver que está faltando alguma coisa, a informação não foi fechada, o R não está entendendo está entendendo, na verdade, que está faltando alguma coisa, e ele coloca um mais. Então esses são os dois símbolos básicos que podem aparecer no console. Um símbolo aparecendo dizendo basicamente o que eu tenho que fazer, ele perguntando, e o segundo símbolo aparecendo um mais, que é o seguinte, opa, está faltando alguma coisa, deve estar na linha de baixo, então ele coloca esse mais e acrescenta a linha de baixo. Então no meu caso aqui a linha de baixo estava fechando parênteses, então ele juntou a linha de cima com a linha de baixo, e aí fez sentido. E ele rodou esse código, né? E esse código aqui, no caso, é simplesmente um sorteio de números de 1 a 20, onde retira 10 números, né? E então você digita no console, envia para a parte de resultados aqui embaixo. Aqui nos resultados, então, no console você envia para o console, né? Então ele vai ler a primeira linha e dar o resultado logo abaixo. Agora, ambiente. Ambiente é a terceira parte, fica do lado direito superior. Então, ambiente é onde você armazena os seus dados. Assim, você pode ficar repetidamente fazendo aquela linha de código, editando ela, por exemplo, sorteio, 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 mas você pode armazenar o resultado no ambiente. Isso facilita muito a vida. E tem alguns casos, que nem quando você carrega os seus dados no R, ele não só facilita a vida, como ele permite que você continue utilizando aqueles dados que você carregou. Se você carregar os seus dados simplesmente usando um código lá para carregar e não indicar que você vai armazenar os seus dados, ele vai aparecer simplesmente os seus dados no console. E se você quiser fazer alguma análise, você ia ter que carregar os seus dados dentro daquela análise, e não faz muito sentido. Então, o ambiente é onde fica salvo. Você pode salvar o resultado a partir de algum nome que você queira dar. Isso é para facilitar muito. Isso facilita muito a vida aqui no caso. Então, eu vou salvar esse sorteio, por exemplo.
Então é Alt menos, ele vai criar automaticamente esses dois símbolos, né? Você pode digitar eles, né? Mas Alt menos é uma forma mais rápida. Eu vou colocar sorteio. E vou dar Ctrl Enter para enviar para o console. Então o que ele criou aqui? Aqui no meu ambiente ele criou o sorteio. Então se eu digitar o nome que eu criei, sorteio, por exemplo, ele vai dar o resultado aqui, que é esse resultado que ficou salvo, né? Então é como se ele estivesse lendo o resultado anterior que eu criei a partir do nome que eu atribuí a esse código. E a última parte aqui é a parte que tem os arquivos como gráficos, pacotes, tudo que você plotar aqui então vai aparecer nessa região de gráficos. Aqui tem os arquivos no seu caso ele está no seu diretório de trabalho, né? Porque agora como você criou um diretório de trabalho relativo indicando aquela pasta, são os arquivos que estão aqui dentro. Pacotes, todos os pacotes que o R tem. Então, alguns pacotes você vai instalar, alguns pacotes já vêm instalados. Você pode ativar eles, você deve ativar eles, no caso, quando você quer fazer alguma análise que só aquele pacote faz. Tem aqui a parte do help, que vocês vão ver que esse help ele ajuda muitas das informações que você precisa procurar, você pode ir diretamente dentro do R buscar, né? E é isso aí.